Olá, no MP Cidadão de hoje você vai acompanhar mais uma edição do nosso novo quadro MPRJ pelo Estado. Vamos exibir também uma matéria especial sobre o trabalho do MPRJ para proteger os direitos da população em situação de rua durante a pandemia do novo coronavírus. E confira a continuação da entrevista sobre a atuação da Força Tarefa de Enfrentamento à Covid-19 do MPRJ, com a participação do coordenador do Núcleo Executivo da FT Covid, promotor de Justiça, Tiago Veras. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. Olá! Vamos começar o programa de hoje acompanhando uma matéria sobre o trabalho do MPRJ na proteção dos direitos da população em situação de rua no município do Rio de Janeiro. Confira a participação da promotora de justiça Bárbara Speer no quadro Conheça a atuação do MPRJ. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve decisão favorável na Justiça, impedindo a remoção compulsória da população em situação de rua. De acordo com o MPRJ, a Prefeitura do Rio pretendia descumprir o termo de ajustamento de conduta firmado em 2012, alegando que a permanência de pessoas vivendo nas ruas da cidade contribui com a disseminação da Covid-19. O município do Rio de Janeiro entrou com ação judicial requerendo a remoção compulsória das pessoas em situação de rua, ao argumento de que, com a chegada do inverno e com a consequente queda da temperatura, haveria um ambiente mais propício para a disseminação do novo coronavírus, o que colocaria em risco toda a comunidade. O juízo da 10ª Vara de Fazenda Pública determinou a emenda da petição inicial para que o Ministério Público figurasse no polo passivo da demanda, bem como determinou a juntada de documento médico-científico que comprovasse as alegações do município. O Ministério Público figura como réu nessa ação porque, no ano de 2012, quando nossa cidade se preparava para receber os grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, houve um movimento de retirada das pessoas das ruas. E então foi firmado esse termo de ajustamento de conduta, TAC, entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Ministério Público. O TAC é um instrumento garantidor de direitos da população em situação de rua e está previsto expressamente na cláusula 7ª, parágrafo 2º, que o município não pode remover compulsoriamente pessoas das ruas, exceto em duas hipóteses. São elas: quando o sujeito estiver em situação de flagrante delito, ou seja, praticando um crime, ou por determinação médica. O Ministério Público, assim, apresentou contestação nos autos e manifestou-se contrariamente ao pedido de tutela de urgência deduzido pelo município, para que essa remoção compulsória se desse desde logo, antes mesmo do julgamento final da ação. E assim o fez porque entende que a remoção compulsória de pessoas em situação de rua é uma medida violadora de direitos humanos e também violadora de princípios fundamentais previstos na nossa Constituição, tais como o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da liberdade, o princípio da igualdade entre as pessoas, o princípio da isonomia, entre outros. Essa medida é violadora também da política pública de população em situação de rua, que no âmbito federal está prevista no Decreto 7053 de 2009 e no âmbito municipal está prevista na Lei 6.350 de 2018. Dessa forma, o Ministério Público apresenta alguns argumentos em sua resposta nos autos. Considerando que é possível a remoção compulsória
por determinação médica, bastaria que o município fizesse uso dos consultórios na rua, que são pontos de atenção da rede de saúde pública e consistem em equipes de profissionais de saúde que prestam atendimento médico à população em situação de rua em seu próprio território, ou seja, nas ruas. As equipes de saúde, portanto, atendem os indivíduos e identificam os sintomas que eles apresentam, dão o diagnóstico da doença e, se possível, prestam os cuidados médicos necessários ali mesmo. Caso haja necessidade de encaminhamento daquela pessoa a um hospital, ela é convencida a ir para um hospital ou é removida compulsoriamente, já que o TAC assim possibilita, assim prevê. O que o município pleiteia é realmente uma remoção compulsória e genérica, sem um atendimento individualizado das pessoas. Um outro ponto que o Ministério Público aborda na sua resposta, na sua contestação, é o passo seguinte à remoção compulsória, que é o abrigamento. O abrigamento é uma medida socioassistencial prevista em lei e que tem como características ser uma medida excepcional, temporária e voluntária. Ninguém é obrigado a ser abrigado. Dessa forma, o Ministério Público pontua também que desde 2019 vem realizando vistorias constantes nos equipamentos de acolhimento de pessoas e constata e, inclusive, demonstra ao juízo, juntando mais de 100 documentos em sua resposta, enfim, tudo aquilo que vem sendo feito no acompanhamento, no monitoramento, na fiscalização das ações socioassistenciais e no acompanhamento dessa política pública. Mas voltando então ao pedido da ação, o município requer a remoção então dessas pessoas para um centro de recepção ele denomina como Centro de Recepção Stella Maris, que hoje consiste no Complexo Stella Maris. O Complexo Stella Maris, hoje, contempla 3 unidades. A Central de Recepção de Adultos e Famílias Tom Jobim, conhecida como CRAF Tom Jobim, a Unidade de Reinserção Social, que é sinônimo de abrigo, Ilha do Governador, que é destinada a pessoas adultas, e ainda um abrigo para pessoas idosas, denominado Carlos Portela. Em dezembro de 2019, o Ministério Público fez vistoria na CRAF Tom Jobim, atualmente denominada pelo município Centro de Recepção. Esse local, na ocasião, apresentava péssimas condições, mas o município diz ter feito reformas e que o local então estaria em condições físicas, estruturais, para receber as pessoas em situação de rua que pretende ver removidas. Contudo, é fato que esse local oferta apenas 200 vagas para acolhimento, enquanto o pedido de remoção compulsória é para toda a população de rua, que, como já dito, consiste em algo em torno de 15 mil pessoas. Então, há um descompasso efetivo entre a quantidade de vagas ofertadas e o número de pessoas a serem removidas. Dessa forma, o Ministério Público pontua também que o serviço apresentava em 2019, no mês de dezembro, ou seja, há pouco tempo, ainda algumas questões em relação ao atendimento prestado. Por fim, vale salientar que o município não
especifica como irá dar conta do serviço. E as fotos apresentadas, inclusive em relação à obra realizada no local, mostram que as camas são muito próximas umas das outras, não respeitando as regras de distanciamento mínimo orientadas pela Organização Mundial da Saúde. Então, considerando todos esses argumentos, o juízo entendeu por indeferir o pedido de tutela de urgência deduzido pelo município do Rio de Janeiro. O quadro MPRJ pelo Estado mostra a atuação das promotorias de justiça de tutela coletiva em diversos municípios fluminenses. Nesta edição, vamos acompanhar o trabalho do MPRJ em São João de Meriti. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve decisão liminar determinando que as atividades pedagógicas desenvolvidas à distância não sejam obrigatórias para os alunos da rede educacional de ensino do município de São João de Meriti. O MPRJ pede que a Secretaria Municipal de Educação apresente um plano de ação pedagógica e de reorganização do calendário escolar. Quando da suspensão das aulas, em razão das medidas de combate à pandemia do Covid-19, o Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação do Núcleo de Duque de Caxias, instaurou um procedimento administrativo para acompanhar as medidas adotadas e a serem adotadas pela gestão municipal de São João de Meriti no que diz respeito à saúde de alunos e professores e profissionais de educação do município, bem como de cumprimento do calendário de 2020. Ao longo da instrução desse procedimento administrativo, verificou-se que o município não estava adotando de maneira adequada medidas para a realização de um planejamento no que diz respeito à retomada das aulas presenciais, quando assim fosse determinado pelas autoridades sanitárias, para o planejamento desse retorno, que esse retorno fosse de uma maneira segura e adequada. E além da questão da saúde, também era importante que fosse verificado que o calendário de 2020 ele fosse cumprido de maneira adequada para professores e alunos. No entanto, verificou-se que, para a realização desse calendário, o município de São João de Meriti estava adotando atividades remotas em caráter substitutivo das aulas presenciais, sem que os requisitos para tal substituição fossem preenchidos, principalmente no que diz respeito ao acesso de alunos e até mesmo de professores no que diz respeito a esse conteúdo. E isso não pode ser admitido porque a LDB exige para que as atividades sejam ofertadas, elas precisam preencher alguns requisitos. Por exemplo, acessibilidade a todos os estudantes matriculados na rede, é preciso que haja controle de frequência, carga horária de acordo com a LDB e modificada recentemente, exatamente por conta da pandemia, por lei federal. Então era preciso que essa contabilização, que todos esses requisitos da LDB eles fossem preenchidos. Isso estava sendo ignorado pelo município de São João de Meriti. Por tal razão, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública em face do município de São João de Meriti, visando que fosse determinado pelo juízo a realização de um planejamento para a retomada segura e adequada das aulas presenciais, no que diz respeito à saúde dos estudantes e também na questão pedagógica, e também, num segundo pedido, para que as atividades oferecidas remotamente, elas fossem consideradas como de caráter complementar, ou seja, que elas servissem para que o aluno mantivesse seu vínculo com o professor e com a escola, para que essas atividades fossem até de orientação no que diz respeito a questões sanitárias, para que elas evitassem evasão escolar, para que mantivesse o ritmo de estudo dos alunos e que não tivessem esse caráter substitutivo exatamente porque elas não preenchiam os requisitos da LDB e principalmente a questão do acesso. São João de Meriti é um município pobre que a maioria dos seus alunos
matriculados na rede municipal de ensino estão em situação de vulnerabilidade, sofrendo muito com a questão da pandemia do Covid-19 e que não poderiam ser cobrados tal qual se estivessem em sala de aula. Felizmente, o juízo compreendeu as argumentações do Ministério Público e a documentação comprobatória juntada à petição inicial e deferiu, como eu disse, a tutela de urgência. O procedimento agora é a de intimação dos gestores municipais do município de São João de Meriti e o cumprimento dessa medida de tutela de urgência, que nós esperamos que seja cumprida e que seja feito o planejamento e as atividades remotas elas sejam consideradas como de caráter complementar e que quando do retorno das aulas presenciais seja adequado o calendário de 2020, provavelmente adentrando ao ano civil de 2021, mas de uma forma igualitária para todos os alunos, garantido o acesso, o controle de frequência, o currículo necessário, sem prejudicar nenhum aluno. O MP Cidadão vai para um rápido intervalo. Voltamos em instantes. E o MP Cidadão está de volta. Hoje nós vamos continuar a entrevista iniciada na semana passada sobre os 4 meses de trabalho da FT Covid-19 do MPRJ. Eu quero agradecer a presença do coordenador do Núcleo Executivo da Força Tarefa, promotor de Justiça, Tiago Veras. Promotor, nós temos aqui alguns números bastante positivos que ilustram a eficácia da ação da Força Tarefa nesse período de pandemia. De abril até a metade do mês de julho, a Força Tarefa Covid ajuizou 25 ações públicas em conjunto com diferentes promotorias de justiça e obteve decisões favoráveis em 23 dessas ações civis públicas. Como é que se deu essa integração entre a Força Tarefa e as diversas promotorias de justiça do Ministério Público para obter esse resultado tão positivo? Toda a atuação e todas essas vitórias da Força Tarefa, elas foram decorrentes de uma atuação integrada e articulada com órgãos internos e externos do Ministério Público. A Força Tarefa, por si só, não conseguiria fazer absolutamente nada sozinha. E isso aconteceu também em relação aos promotores naturais. Quando o promotor natural ele pede auxílio para a Força Tarefa, ele atua na investigação em conjunto com os promotores da Força Tarefa. Portanto, eles têm uma participação ativa durante essa investigação, durante cada etapa da investigação, e eles também têm uma participação ativa na redação, na hora de redigir a petição inicial da ação civil pública. Até porque a Força Tarefa, como nós sabemos, ele é um órgão temporário, né? Ele teve uma data que nós iniciamos as nossas atividades, que foi 7 de abril, e em breve a Força Tarefa será extinta. E quando a Força Tarefa for extinta, são esses mesmos promotores naturais que participaram das investigações ativamente, que participaram da redação da ação civil pública, que vão prosseguir sozinhos falando nesses processos judiciais, junto às varas em que eles foram distribuídos. Então, eu ressalto aqui a participação ativa e essa colaboração de todos os promotores naturais. Promotor, outras estruturas do MPRJ, como por exemplo o Grupo de Apoio Técnico Especializado, o GAT, e a Coordenadoria de Segurança e Inteligência, CSI, essas estruturas também contribuíram para o trabalho da Força Tarefa? Contribuíram e muito, né? O GAT foi imprescindível basicamente para todos os processos, para todas as ações civis públicas ajuizadas pela Força Tarefa. Todas as nossas ações civis públicas, elas estiveram baseadas não só em fundamentos jurídicos, não só em justa causa, em provas que nós obtivemos com outros órgãos externos, mas também em pareceres técnicos elaborados por esses peritos do GAT. Então, a atuação desses peritos foi fundamental durante toda a atuação da Força Tarefa, não só na área da saúde, mas como nós já vimos
vimos também na área do meio ambiente, do consumidor e em tantas outras áreas. A CSI, da mesma forma, contribuiu sobremaneira para a atividade da Força-Tarefa, seja por meio das atividades de inteligência da CSI, em que ela, por exemplo, realizou relatórios de análise de vínculos, né, entre sociedades empresárias que foram contratadas pelo poder público, trouxe informações sobre os contratos sociais, sobre os sócios dessas sociedades empresárias que estavam sendo investigadas pela Força-Tarefa, como também a CSI, através do GAP, que é o Grupo de Apoio aos Promotores, que são os policiais que fazem as diligências para o Ministério Público, também nos forneceu um apoio que foi imprescindível para essas ações. O Laboratório Inova, por exemplo, ele foi responsável pela elaboração de todo aquele caso sobre o fluxo do óbito, sobre o plano de gestão do óbito. Ele fez um mapeamento de cada etapa desse plano de gestão do óbito, inclusive tudo que estava ausente, todas as omissões específicas por parte do município, elas foram apontadas por meio de um estudo técnico que foi elaborado pelo Inova, nos fornecendo e nos ajudando com justa causa para o ajuizamento de ação civil pública. O MP em Mapas também foi um parceiro constante na Força-Tarefa, seja recebendo e tratando informações de órgãos externos, como por exemplo o Tribunal de Contas, seja tratando as nossas informações, estatísticas e todo o material, todas as peças processuais trabalhadas pela Força-Tarefa. O MP em Mapas também nos ajudou a dar publicidade, a ampla publicidade e transparência para o nosso trabalho. Promotor, agora falando um pouco sobre as articulações interinstitucionais, ou seja, as articulações entre aquelas instituições voltadas para a garantia dos direitos constitucionais de todo cidadão. Por exemplo, promotor, como é que se deram as relações nesse período de pandemia entre o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e a Defensoria Pública no combate à pandemia? A Força-Tarefa também realizou essa atuação conjunta com órgãos externos, esses órgãos externos tendo os tribunais de contas e essas instituições às quais você se referiu há pouco. Em relação ao Ministério Público Federal, eu posso citar um exemplo de uma ação civil pública que a Força-Tarefa, representando o Ministério Público, ajuizou em litisconsórcio ativo, ou seja, como autora ao lado do Ministério Público Federal, em relação àquelas filas que a imprensa estava noticiando na Caixa Econômica, recebimento daquele auxílio, daquele benefício de R$600. Então, nós fizemos diversos pedidos para facilitar o recebimento desse benefício, inclusive para que não houvesse aglomeração naquelas filas das pessoas que estavam ali para receber aquele benefício, a que elas tinham direito, a que elas faziam jus. Em relação ao Ministério Público do Trabalho, houve também uma ampla integração, e eu cito aqui o caso do SAMU. Houve necessidade que a Força-Tarefa ajuizasse uma ação civil pública contra o Estado do Rio de Janeiro e contra a sociedade empresária que ela foi contratada para prestar o serviço de SAMU, é o serviço, né, de atendimento médico de urgência móvel, e, portanto, nós tivemos a preocupação de, ao ajuizarmos essa ação civil pública, aquela de natureza de improbidade administrativa, em que nós impedimos novos pagamentos já sabidamente superfaturados, nós fizemos um pedido também de tutela de urgência para que a sociedade empresária que foi contratada de forma ilegal, de acordo com as provas colhidas pelo Ministério Público, que ela continuasse prestando serviço até o término do seu contrato, que foi de 180 dias, porque a experiência nos revela que se a gente tivesse pedido só a primeira parte do pedido, ou seja, o não pagamento de valores superfaturados, e possivelmente essa empresária iria paralisar os serviços. Então nós tivemos a cautela de não inviabilizar a prestação de serviço público. No entanto, essa sociedade empresária, houve notícias de que ela não estava fazendo pagamento para os profissionais que estavam prestando serviço do SAMU. E aí o Ministério Público do Trabalho entrou em contato conosco, nós trocamos informações, trocamos documentos, trocamos cópias dessa ação civil pública para o Ministério Público do Trabalho poder ajuizar as medidas que ele entendia cabível na sua esfera de atribuição em relação aos trabalhadores que estavam sem receber o seu trabalho, trabalhando para o serviço do SAMU. Em relação à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, da recomendação, da ação civil pública e da reclamação constitucional que nós ajuizamos em litisconsórcio ativo em relação ao isolamento social no Estado do Rio de Janeiro.
Então foram firmados 2 convênios, né, pelo MPRJ, um com o TCE, o Tribunal de Contas Estadual do Rio de Janeiro, e o outro com o TCM, o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. O objetivo desses convênios era justamente fazer o intercâmbio de informações e documentos de forma mais célere possível. E isso nos ajudou a dar respostas ainda mais rápidas para a sociedade, de acordo com aqueles casos que foram considerados prioritários, né? Houve, portanto, um alinhamento de estratégias com essa definição desses casos prioritários e também com a preocupação a todo tempo de não inviabilizar a parte prestacional. Tanto o Tribunal de Contas do Estado quanto do município, eles verificam a regularidade desses contratos que foram firmados ou pelo Estado do Rio de Janeiro, ou pelos municípios que fazem parte do Estado, pelos 92 municípios. E no caso do Tribunal de Contas do município, especificamente o município do Rio de Janeiro. Então, quando eram constatadas algumas irregularidades nesses contratos, a preocupação tanto dos tribunais de contas quanto do próprio Ministério Público foi não inviabilizar a prestação do serviço. E aí, promovendo a responsabilização, evidentemente, sem prejuízo, de todos aqueles responsáveis por eventuais irregularidades. Então, ao mesmo tempo em que nós promovemos a responsabilização dos responsáveis pelas ilegalidades, nós também garantimos que o serviço continuasse sendo prestado, porque era isso que a população precisava nesse momento. Alguma outra parceria merece destaque, promotor? Merece a parceria com a sociedade civil, né? E aí eu posso citar a academia, as universidades, a UERJ, a UFRJ e a UF, atendendo aos ofícios que nós expedimos. Eles nos apresentaram notas técnicas, estudos científicos relacionados ao isolamento social, que foram utilizados em diversas ações e procedimentos da Força Tarefa. E posso citar também, na comunidade científica, a Fiocruz, que nos trouxe estudos preciosos com dados técnicos e científicos que também embasaram e nos ajudaram a tomar algumas decisões, evidentemente sempre com caráter de complementariedade. Então nós juntamos esses estudos que foram apresentados pela academia e pela comunidade científica com as demais provas que já existiam dentro dos nossos inquéritos civis e aí podemos formar a nossa opinião e adotar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis. Como é que a Força Tarefa vem lidando com esse desafio da reabertura das atividades econômicas? A todo momento, a Força Tarefa sustentava e ainda sustenta que quando chegasse a hora da flexibilização acontecer, que ela acontecesse de forma responsável, com faseamento, observando a progressão dessas medidas e se houvesse algum indicativo de saúde indicando uma piora nos índices, que houvesse uma regressão dessas medidas. Então nós continuamos acompanhando cada uma dessas fases do isolamento, da flexibilização do isolamento social e ressaltando que a questão ainda está sob júdice, está no STF, pendente de julgamento ainda, uma reclamação em que nós estamos questionando essa flexibilização que nós entendemos que foi feita de forma precoce, haja vista que não foram apresentados os estudos científicos que a Força Tarefa entendia, de acordo com a legislação e com a própria jurisprudência do STF, que deveriam ter sido apresentados. Em paralelo, no que tange ainda a essa questão da flexibilização, merece destaque que a Força Tarefa ela assinou um protocolo interinstitucional com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e com o município do Rio de Janeiro para fiscalização por parte desses órgãos com poder de polícia dessas medidas de isolamento social. Né? Não só é importante que o ente público, que o Estado e o município, por meio de seus decretos, instituam essas medidas de isolamento social e até que flexibilizem na hora que chegar o momento adequado, como é importante também que haja uma efetiva fiscalização, porque sem fiscalização a gente viu que a taxa de adesão no momento inicial ao isolamento social estava muito baixa. Então uma outra iniciativa da Força Tarefa foi a obtenção desse protocolo interinstitucional especificando qual era a forma de atuação e o que cada um deveria fazer, tanto a Polícia Civil, quanto a Polícia Militar, como os órgãos municipais, vigilância sanitária, epidemiológica, etc. E houve aí diversas reuniões também com a Polícia Militar, que merece o nosso destaque. Nós agradecemos também todas as vezes em que nós solicitamos a reunião com o secretário de Polícia Militar, ele compareceu, altas horas da noite nós ficamos fazendo reuniões junto com o GAESP, que é o Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública, tração de estratégias para que fossem evitados os danos colaterais na hora em que a Polícia Militar fizesse essa fiscalização do cumprimento das medidas restritivas de isolamento social. Muito obrigado, doutor.
Nós vamos continuar conversando sobre o trabalho da Força Tarefa de Enfrentamento à Covid-19 do MPRJ na semana que vem. Se você aí de casa perdeu a primeira parte desta entrevista, entre em nosso canal no YouTube para assistir. Agora o MP Cidadão fica por aqui. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. O programa também está disponível em podcast, nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Nos vemos na próxima semana. Um forte abraço e até mais!